pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês um áudio de Joel Goldsmith, chamado A Estatura Espiritual da Humanidade. Eu terei uma pergunta aqui para responder de uma pessoa cujas iniciais são RB, e eu não sei se se trata de um homem ou de uma mulher, Ele me pergunta assim: alguma pessoa poderia dar algum testemunho sobre o resultado obtido com as práticas indicadas pelo Joel Goldsmith? Olha, eu até poderia responder essa pergunta sua, mas eu não vou responder porque esse áudio que eu posto agora responderá por si mesmo, Se você ouvir atentamente esse áudio agora do Joel, você vai entender se alguma pessoa pode dar testemunho, sobre o resultado, obtido com as práticas indicadas pelo Joel. Então, eu acredito que sim, Esse mundo aqui, existe muitas pessoas que podem fazer isso e podem fazer o que Joel fazia, utilizando as práticas de Joel. Só que eu acho um pouco mais difícil de encontrarmos pessoas assim hoje, porque, como todos nós sabemos, a humanidade se tornou muito materialista, Se formos entrar nessa questão, nós podemos dizer que não vamos encontrar ninguém assim, mas pode existir alguém que consiga, obter resultados, com as práticas do Joel Goldsmith. Mas todos nós nos tornamos muitos materialistas. E antigamente, eu não sei você cujas iniciais é RB, se você é jovem ou já tem uma certa idade, antigamente existiam curandeiros que curavam as pessoas com suas rezas, Eles tinham esse dom, porque eram pessoas mais espiritualistas. Existiram muitas pessoas assim, benzedeiras, benzedores, que curavam as pessoas, principalmente crianças, com suas rezas. Eles eram mais espiritualistas, eles tinham fé, embora a fé deles fosse uma fé cega, mas eles tinham fé em Deus, no invisível, Eles tinham fé nesse poder invisível, que mesmo embora eles não conhecendo esse poder, eles conheciam da forma como eles aprenderam, com o conceito que passaram para eles, mas mesmo assim eles tinham fé. E hoje é difícil encontrar uma pessoa que tenha realmente fé em Deus, tenha realmente fé no Deus verdadeiro, ou que possa realmente acreditar que possa fazer milagres, que possa fazer curas. As pessoas geralmente acreditam mais na medicina do que realmente acreditar num ser divino, invisível, que possa realizar a cura. Deus criou nossos corpos. Será que Deus não sabe curar nossos corpos? Como o Criador não pode restabelecer uma coisa que Ele próprio criou? Então, fica aí, essa questão. Esse áudio, ele fala um pouco sobre a nossa separação de Deus, O fato de o homem natural não ser sujeito à lei de Deus, E nem em verdade o pode ser, porque é totalmente contrário, são de naturezas completamente contrárias. Deus é espírito e nós, como seres humanos, somos seres carnais, Seres carnais, e temos nossos conceitos, também temos nossas crenças, temos o nosso conhecimento do bem e do mal, coisa que Deus não tem conhecimento, nem do bem e nem do mal. Deus só tem conhecimento de si próprio, daquilo que Ele criou. Então, fica essa questão, da gente
procurar entender ou saber se existe alguém neste mundo que aplica os métodos de Joel Goldsmith, né, as práticas dele e consegue algum resultado. Eu nunca usei, né, as práticas de Joel Goldsmith para tratar outras pessoas. Eu usei para mim mesmo. É como o Joel Goldsmith mesmo explica, né? Se você mudar o seu interior, o exterior todo, né, muda. Então, se você muda as suas crenças, né, seus pensamentos, seus sentimentos, o mundo interior será um reflexo, o mundo exterior, quer dizer, será um reflexo do seu mundo interior. E você não vai conseguir ver as aparências das pessoas, mesmo que uma pessoa esteja num sofrimento terrível, doente, sofrendo por qualquer situação, você não vai conseguir ver essas aparências. Você vai transcender essas aparências. Joel Goldsmith mesmo neste áudio nos diz para praticarmos isto. Quando olharmos para uma pessoa, seja nossa família, amigo, filhos, pai, mãe, primos, tias, tios, a gente deve olhar, né, o ser divino que elas são, a essência divina que está por trás daquela aparência, que você deve simplesmente esvaziar daquilo que seus sentidos, seus 5 sentidos estão vendo, né, que é apenas aparência, e transcender esses 5 sentidos para ver a imagem verdadeira, a natureza verdadeira das pessoas, né? E a gente deve pôr isso em prática. E chegará um momento em que despertaremos, porque conforme vamos colocando esses ensinamentos em práticas, né, a nossa alma vai se desenvolvendo, nós vamos crescendo espiritualmente e o melhor, nós vamos transcendendo as aparências da mente, aquilo que os nossos sentidos captam, nós vamos transcendendo isto. O Joel Goldsmith, ele fala para nós estarmos sempre conscientes da presença de Deus, sempre nos conscientizando de quem nós somos e como nós devemos fazer isso, lembrando quem nós somos, lembrando que Deus disse, né? Eu estou convosco, nunca te desampararei e nunca te abandonarei. Quando fazemos isto, estamos conscientemente buscando a presença de Deus, sempre lembrando a presença de Deus em nós e nas outras pessoas. Então, quando nós conseguimos transcender essas aparências da mente, a gente não consegue ver uma pessoa doente, a gente consegue ver a vida saudável que existe por trás daquela aparência doente. Então, é isso que nós devemos fazer, né? É procurar transcender essas aparências da mente. E como o Joel Goldsmith explica através da meditação e dessa prática que eu estou indicando, né, para vocês, para todos nós, né, inclusive para mim, olhar acima das aparências. Quando vemos uma coisa aparentemente ruim, né, nós transcendermos conscientemente, transcendemos aquela aparência e ver a essência que está por trás daquela aparência, né? E nós vamos sentir até aquela paz, aquela alegria, aquele amor que brota de dentro de nós em relação a qualquer tipo de pessoa. Pode ser a pior pessoa do mundo, porque é uma aparência, é um papel que a pessoa está representando, não é uma coisa que Deus criou originariamente, né, e que vai permanecer para sempre. Não, aquela aparência que é o ego, um dia ele terá fim. E nós podemos pôr esses ensinamentos em práticas, né? Não sabemos realmente quando despertaremos totalmente para isto, né? Mas eu tenho certeza que isso nos tornará aos poucos mais felizes, mais tranquilos, né? E
em paz com a humanidade e com todas as coisas. Pelo menos nós que estudamos a espiritualidade, né? Pelo menos nós pomos isso em prática. Porque como as pessoas se tornaram muito materialistas, né? Praticamente todos nós tornamos muito materialistas. Então fica difícil nós dizermos que existe pessoas que realizam curas, né? Com essas práticas de Joel Goldsmith. Mas eu acredito que existe sim, neste mundo aí afora, existe muitas pessoas que podem fazer isso, né? A gente vê muito charlatanismo, né, nesses processos de cura, muitas pessoas que dizem curar os outros, mas é só para obter dinheiro, né, obter ganhos, né, para lucrar, enganar as outras pessoas. Cedo ou tarde essas pessoas vão cair, né, na sua própria rede. Elas vão ficar presas na própria rede que elas mesmas criaram, porque enganar os outros significa enganar a si próprios. E isso não é uma coisa que vem de Deus. O que não vem de Deus não tem existência real e o seu fim é desaparecer. O que não vem de Deus, não foi criação de Deus, a tendência, né, é desaparecer. Porque o universo, né? O universo ele fará tudo para voltar ao seu estado natural de harmonia. Nem que ele tenha que destruir a Terra inteira, né? Mas ele fará tudo. A natureza está aí dando sinais para nós, né? De todas as formas. Despertem, ó filhos de Deus. O apóstolo Paulo ele fala numa passagem dele que até os animais, né, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a natureza, os animais, né, a criação estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza, toda a criação da natureza estão esperando que nós, né, despertamos para a nossa verdadeira natureza. E por causa de nós, né, das nossas crenças, dos nossos conceitos, do nosso materialismo, a natureza também sofre, os animais, as criações da natureza também sofrem. Então, eles esperam a nossa manifestação como filhos de Deus. Mas eu acredito que são poucas as pessoas, né, que entendem isto. Porque se toda a humanidade entendesse essas verdades, não existiria mais conflitos, né? Não existiria mais problemas nenhum neste mundo. Apesar que não existem problemas, né? O que existe são situações que nós temos que resolver no nosso dia a dia. Mas a correria, o tentar manter a sua vida, o tentar ganhar muito, e ganhar o máximo que puder, a ganância, tantas outras coisas que podemos falar aqui, né? Mas nem podemos falar porque vai demorar muito, né? Essas coisas são coisas do ego e isso impede a nossa manifestação de filhos de Deus. Ontem mesmo eu estava vendo um rapaz que eu estava no restaurante e o rapaz chegou e ele disse que já tinha feito o pedido, né, de 3 almoços, só que ninguém tinha marcado esses 3 almoços que ele já tinha pedido um dia anterior. Então foi as cozinheiras ali, as pessoas que trabalharam naquela padaria ali, né, correr para poder fazer o almoço dele, né? E fazer não, que já estava feito, era só preparar a mistura que ele queria. E ele ficou gritando, reclamando com as pessoas, né, que trabalham ali naquela padaria, dizendo que ele estava com pressa, que ele tinha muita coisa para fazer no serviço dele, que ele tinha coisas para entregar e que ele estava com muita pressa. E eu fiquei observando aquele rapaz, né?
rapaz novo, até novo, e pensando comigo mesmo, o que adianta tanta correria para ganhar dinheiro? Ou tanta correria para poder lucrar mais, ou sei lá o que. Se no fim nada disso importa, né? Nada disso vai importar para eles, a correria toda. Então, ele pode até se machucar, né? Correndo com a moto, né? Que ele estava de moto. Então, ele pode até se machucar ou machucar outra pessoa. Tudo pode acontecer, a gente nunca sabemos de nada, né? Então, para que essa correria? De que adianta? Nós partimos deste mundo espiritual, material, e tudo fica aí. Nós temos consciência disso, nós temos consciência e conhecimento dessa verdade, mas o problema é que nós não colocamos em prática. Quando você estiver numa fila ou esperando alguma coisa que nesse rapaz ele foi obrigado a esperar a cozinheira terminar de aprontar o seu almoço, né? Faz o seguinte, fique ali tranquilo consigo mesmo, coloque a consciência dentro de você, observe tudo o que acontece dentro de você. Se você está com pressa, observe essa pressa e você vai ver como a pressa desaparece. Observe aquilo que você está sentindo naquele momento ali, esperando, e você vai sentir paz, porque aquele sentimento de pressa, de ansiedade para fazer isso, fazer aquilo, não vai conseguir te dominar. Mesmo que eles estejam presentes, quando você está consciente, você está presente dentro de você, observando os seus sentimentos, eles não têm poder sobre você. É aí que você decide, você tem o controle da situação, porque você está consciente. Então, a forma como esse rapaz agiu foi uma forma inconsciente que ele agiu. Se ele estivesse presente, né, consciente, observando os seus pensamentos, mesmo que ele estivesse sentindo ansiedade, pressa, isso não teria poder, domínio sobre ele. Em outras palavras, ele não estava sendo ele estava sendo a ansiedade, ele estava sendo a pressa. Quer dizer, algo que é fora dele, algo que é contrário à sua verdadeira natureza, tomou conta dele, tomou conta do eu dele. Então, ele foi dominado por esse sentimento de pressa. E o que acarretou? Acarretou um fato de ele chegar ao ponto de até discutir com as moças que trabalham nessa padaria. E aí poderia ser aquelas pessoas ali fossem pessoas, né, até as pessoas mais explodidas, alguém poderia, né, mandar ele calar a boca ou começar a discutir com ele, e nisso aí poderia sair coisa pior, a situação ia ficar pior. Por quê? Simplesmente por causa de 5 minutos que ele não podia perder na vida dele. E como a gente sabemos, a gente pode perder a vida em 1 segundo, essa vida material. Então, o problema é esse. É sempre nos conscientizarmos, gente. Conscientizarmos quem nós somos. Deixarmos de ser ansiedade, preocupação, medo. Mesmo que esses sentimentos estejam presentes, se observem. Não se deixem levar por eles. E você vai ver eles desaparecendo como fumaça, como nuvens. Porque eles não pertencem à nossa verdadeira natureza. Eu faço isso em todos os lugares que eu estou. Eu me observo, eu procuro sentir o momento presente. E fico em paz, porque no momento presente eu estou controlando os meus sentimentos, os meus pensamentos. Não tem como eles me dominar. Então, eu estou sendo eu. Agora, se eu me deixar levar pela preocupação, ansiedade, pressa ou qualquer outro sentimento, eu estou sendo eu estou sendo o ego. Em outras palavras, eu estou
inconscientemente sendo dominado por uma coisa que não pertence a mim. É por isso que eu sempre procuro manter, a minha presença dentro de mim, consciente do que se passa dentro de mim e fora de mim. Se eu olhar para uma pessoa ou uma situação e aquela pessoa ou aquela situação desperta um sentimento negativo dentro de mim, eu procuro transcender, olhar além dessa aparência, dessa situação ou dessa pessoa. Eu ponho isso em prática e vou dizer uma coisa para vocês, não é uma coisa simples não, entendeu? Não é uma coisa simples de fazer não, requer uma dedicação, uma sinceridade muito grande e profunda. Nós temos que fazer isso se quisermos alcançar um nível espiritual mais elevado, se quisermos realmente ter paz, porque não vamos achar paz nas outras pessoas nem no mundo. Nós só vamos encontrar paz dentro de nós. E essa paz dentro de nós é a paz do Cristo, que transcende todo o entendimento, que está além de todo o entendimento. Então, é isso aí, pessoal. Meu amigo ou minha amiga, RB, esse áudio aqui vai te mostrar o caminho, e vai responder por si próprio essa pergunta que você me fez, ou que você fez a várias pessoas, algumas pessoas, porque você fala assim, alguma pessoa poderia dar algum testemunho sobre o resultado obtido com as práticas indicadas pelo Joel. Então você não perguntou só a mim, você perguntou também às outras pessoas que estão inscritas aqui e que poderia responder a sua pergunta, Porém, ninguém respondeu e eu estou aqui respondendo um pouco para você, Pelo menos um pouco, eu espero que você tenha entendido, e este áudio aqui vai completar o que eu acabei de falar para você. Então, é isso aí. Eu agradeço a você pela pergunta, Desejo a todos vocês muita paz, muita felicidade, uma semana cheia de realizações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Namastê. A Prinsky Meditações apresenta uma palestra do grande espiritualista Joel S. Goldsmith, realizada no ano de 1964. A estatura espiritual da humanidade. Vocês sabem, como estudantes do caminho infinito, que nosso trabalho se baseia na prática da meditação. Você sabe que o desdobramento ou revelação original, dado a mim, era que Deus não está na cena humana até que Deus seja admitido em nossa consciência. Em outras palavras, todos os males que existem na face do globo, males individuais, males coletivos nacionais e internacionais, tudo isso pode ocorrer, porque somos galhos de uma árvore que foi cortada, murchou e secou como seres humanos. Estamos separados e apartados de Deus. Nós somos exatamente o que Paulo nos revelou, o homem natural que não está sob a lei de Deus, nem de fato pode estar, o homem natural que não recebe as coisas de Deus. O homem natural que não conhece as coisas de Deus, e nem pode conhecê-las, pois eles discernem espiritualmente, não podem ser conhecidos com a mente. Eles não podem ser conhecidos com o intelecto, e isso também lhe explicará grande parte do fracasso que muitos estudantes experimentam no trabalho metafísico. E aliás, se há estudantes da ciência cristã, da unidade do novo pensamento, o elo perdido, onde a falha, é sempre o mesmo, não é da natureza da mensagem, é do fato de que o indivíduo depende inteiramente do que lê, das afirmações da verdade, dos livros, do texto livros, hinos ou presença na igreja, e nada disso é Deus, e nada disso é poder espiritual. Os livros, os professores, as igrejas, se houver, onde houver, tudo isso significa apenas instrumentos pelos quais o indivíduo, o aluno, desenvolve sua capacidade de discernimento espiritual. É por isso que o Mestre revelou que Deus não está em uma montanha sagrada ou em um templo sagrado. De fato, o reino de Deus não é nem baixo aqui, nem lá. O reino de Deus está dentro de você,
e, portanto, montanhas sagradas e templos sagrados, livros sagrados e mestres sagrados e sagradas escrituras, todos esses têm seus lugares, como instrumentos, pelos quais desenvolvemos a capacidade de discernimento espiritual. As coisas de Deus não são conhecidas por você através da mente, através do intelecto. Se fossem, todos poderiam ler os livros e ter acesso a Deus. Você não tem acesso a Deus através dos livros, através da participação na igreja, através da leitura, através do estudo. Você tem acesso a Deus através do discernimento espiritual, pois as coisas de Deus devem ser discernidas espiritualmente. Portanto, Deus não entra na sua vida ou na minha, até que desenvolvamos alguma medida de discernimento espiritual. Bem, é verdade, mas assim como o Mestre poderia curar, alimentar e perdoar, os que hoje têm discernimento espiritual podem realizar alguma medida no trabalho de cura, alimentação e perdão, infringindo a lei kármica. Mas isso é apenas uma ajuda temporária. Livrar-se de uma doença não significa que você não terá outra. Experimentar uma demonstração de suprimento não significa que você não faltará novamente. Até o momento, quando o discernimento espiritual é despertado em você, então você descobre que gradualmente todos os erros do senso mortal começam a recuar, a diminuir em sua experiência. O fato de não evitarmos, em nossa experiência terrena, 100% deles, é indicado tanto na experiência do Mestre, como de Paulo, e é claro, de todos os professores modernos. Não temos registro de nenhum professor espiritual moderno ser completamente elevado acima das discórdias deste mundo, mas certamente eles são poucos e distantes entre si. Realmente então, o segredo, se existe um segredo da mensagem do caminho infinito, é que seu objetivo é desenvolver nossas faculdades espirituais, para que através dessas faculdades espirituais possamos discernir Deus e as coisas de Deus e receber a graça de Deus. E a paz de Deus, a bênção de Deus. Quando isso me foi revelado pela primeira vez, a próxima pergunta que surgiu foi: como isso é realizado? Como um ensina o outro a desenvolver a faculdade espiritual de discernimento? A capacidade de receber a graça de Deus? E finalmente, a resposta que me foi dada foi: através da meditação. É por esse motivo que temos o livro Praticando a Presença, que nos permite começar o caminho da meditação. A meditação não é simples para aqueles que nunca a abordaram e é mais fácil começar, não com a meditação em si, mas com a prática da presença de Deus. Isso significa lembrar conscientemente de Deus, reconhecendo a Deus de todas as formas. Como acordar de manhã e lembrar que este é o dia que o Senhor fez, portanto, observarei a atividade de Deus ocorrendo ao longo deste dia. Não terei medo do que o homem mortal possa fazer comigo ou das circunstâncias mortais, mas serei um observador de Deus, pois Deus me revela cada minuto que se desenrola. Cada um se desenrola 5 minutos e 10 minutos, até o fim do dia. Será capaz de denunciar a Deus: você fez um trabalho maravilhoso hoje, vou descansar e confiar você com a noite. Em praticando a presença de Deus, entregamos os dias das noites a Deus, eventualmente, entregamos nossa casa a Deus, nossas finanças, nossos negócios, nossa condução na estrada. Até a condução de outros motoristas. Nós até os colocamos sob a graça de Deus, e eventualmente, por essa prática da presença de Deus, encontramos um ritmo interno, um silêncio interior. Então, é simples meditar. Porque agora, através da prática da presença de Deus, quando nos sentamos, automaticamente nos encontramos no meio desse ritmo interno. Então, temos a arte da meditação, que naturalmente nos leva mais e mais fundo no ato da meditação, e então você descobre a razão de ambos os livros. Em O Mundo é Novo, você descobre que o título completo desse livro é O Mundo é Novo para todas as almas que a consciência Cristo entrou, e portanto, você descobrirá o que acontece ao praticar a presença de Deus e a meditação como Cristo, o Filho de Deus, a presença de Deus, entra na sua consciência e começa a viver para você. Então você descobrirá, quando chegar aos nossos recursos espirituais, que cada um de nós tem uma capacidade infinita de vida. Cada um de nós possui, dentro de nós, capacidade infinita, capacidade não limitada,
capacidade limitada à nossa educação, meio ambiente, nação ou religião, mas, na verdade, temos uma capacidade infinita de viver, ou temos uma capacidade por viver que é infinito. Temos uma capacidade infinita de vida, de alegria, de renda, de superação. Uma capacidade que não se limita à nossa capacidade humana, mas agora, através do discernimento espiritual, nos tornamos conscientes de nossos recursos espirituais. Aqueles recursos que estão encarnados em nós, que Deus colocou em nós, no princípio, antes que o mundo existisse. Você se lembra daquela oração, não? Restaure em mim a glória que eu tinha contigo no começo, antes que o mundo existisse. Essa glória lembrada é composta pelas qualidades de Deus, as capacidades de Deus, a natureza infinita de Deus e isso constitui a glória que tínhamos no começo antes que o mundo existisse. Esse é esse mundo de conceitos limitados, conceitos finitos. De fato, antes de Deus existir, esses são os conceitos finitos limitados de Deus, com os quais fomos criados. Os conceitos errôneos, que agora as igrejas gostariam de mudar, para nos dar algo mais parecido com o que Deus realmente é. É um dia maravilhoso em que estamos vivendo. Um dia em que a igreja reconhece que não nos alimentou com o Deus verdadeiro, mas que agora deve mudar esses conceitos de Deus e nos dar algo mais parecido com o que Deus realmente é. Nossas vidas são limitadas principalmente porque temos um conceito limitado de homem. Acreditamos que o homem é algo que testemunhamos desde o berço até o túmulo. E quando olhamos para os bebês, as crianças, os jovens, os maduros e os mais velhos, pensamos que isso constitui o homem e depois dizemos: não é de admirar que estejamos tão limitados, não é de admirar se é isso que somos. Mas veja bem, este não é o homem que você vê, este é o conceito finito do homem que surgiu, quando aceitamos uma individualidade separada de Deus. Houve um tempo em que realmente sabíamos que Deus, o Pai e o Filho eram um. Houve um tempo em que realmente vivemos a vida de eu e meu Pai somos um. Houve um tempo em que realmente vivemos percebendo que eu, no meio de mim, sou meu pão e carne e vinho e água. Houve um tempo em sua vida e o meu. Você não consegue se lembrar agora, mas houve um tempo em sua vida em que você viveu conscientemente na realização de: eu escondi o maná, eu tenho carne que o mundo não conhece. E é claro, vivendo nessa consciência, não havia preocupação, sem medo, sem dúvida, sem preocupação, sem ansiedade, portanto, sem nervos e sem idade avançada. E é claro, não havia doença nem morte, porque ninguém pode morrer. Ninguém pode realmente ficar doente, uma vez que eles perceberam que eu e o Pai somos um, e que por causa dessa unidade, tenho uma graça oculta, vivo pela graça deste maná oculto, pela graça desta presença interior. Isso tira toda a responsabilidade do seu ombro. Ele permite que você tire a responsabilidade de seus pais, parentes ou filhos e coloque a responsabilidade onde ela realmente pertence, no Espírito de Deus que habita em você. O Espírito de Deus que é seu pão, carne, vinho e água. Esse é o seu maná, a carne que o mundo não conhece. Automaticamente, é como se os ombros deixassem cair um peso, caíssem e a paz interior acontecesse, na garantia de que, como sou pai de um e tudo que o Pai é meu, posso estar em paz. Não há necessidade de preocupação, medo, dúvida, ansiedade por tudo que o Pai é, e é meu em virtude dessa unidade. Agora, pense por um momento no conceito diferente de homem que você entretém. Vamos dar um exemplo concreto disso. Você olha bem aqui, nesta plataforma, para mim, e começa a pensar, dentro de si mesmo, que eu aqui em cima não sou apenas o que pareço ser, que há mais em mim do que você está vendo com seus olhos. Você está vendo apenas uma forma, um corpo, mas apenas pense agora com um olhar mais profundo nos meus olhos. E lembre-se, de que por trás desses olhos, está o Filho de Deus, a presença de Deus, o Cristo encarnado, que é meu maná oculto, meu segredo da vida. Apenas pense, mas eu tenho uma carne, uma substância, uma realidade da qual o mundo desconhece. Por que você não pode vê-lo com seus olhos e não pode ouvi-lo com seus ouvidos? Não pode sentir o cheiro, ou prová-lo ou tocá-lo. Mas você sabe, olhando aqui em cima,
você saberá que eu o possuo, que o tenho, que se expressou esse maná escondido. Nos 20 livros estranhos que você leu e folhetos, nas centenas de fitas que você ouviu ou pode ouvir, você sabe que isso é o derramamento de um espírito interior, e então, lembre-se de que eu sou de carne e osso como você é. Nasceu com todas as limitações com as quais você nasceu, e mais do que alguns de vocês, e então você saberá que o que você está vendo aqui em cima é uma imagem de si mesmo. Porque Deus não faz acepção de pessoas e tudo que o Pai me deu, Ele deu a você. Eu nunca mereci humanamente, assim como você também, chegou a mim como um presente de Deus, no começo pelo reconhecimento. Foi dado a você no começo e está trancado dentro de você, aguardando liberação. Abra-se para este esplendor aprisionado escapar. Não espere que isso chegue até você de fora, abra-o. Abra a porta e admita o Espírito de Deus que já está habitando em você. Deixe o Espírito de Deus testemunhar com seu Espírito que você é um. Eu e o Pai somos um. Agora veja qual conceito de homem você tem. Veja como o formulário desaparece ou se torna apenas um shell. Você sabe que é como olhar para um automóvel. Acho que os fabricantes de automóveis sabem muito bem que muitas pessoas compram automóveis por sua aparência bonita e aparência brilhante, e são enganados por estes. E muitas vezes sai do showroom sem muita preocupação com o que realmente é o automóvel. Nós também somos enganados pelas aparências de corpos externos que são apenas conchas. Em vez de discernir a maquinaria interior que sou, o espírito interior que sou. Agora, como você testemunha isso, seu respeito por mim aumenta. Por que você não está mais respeitando uma pessoa, mas agora você está começando a discernir o Espírito de Deus que anima a pessoa? Sim, mas dê o próximo passo. Lembre-se de que você está testemunhando um reflexo de si mesmo, porque essa é a verdade sobre você. Quando você olha no espelho, não o vê, vê a concha, o corpo, o invólucro independentemente de como você polir. Lembre-se de que nunca se torna nada mais do que a concha, o revestimento. A parte importante é você e esse você é uma individualidade, um com a individualidade divina. Portanto, esse você é a individualidade divina, expressa individualmente. Deus constitui sua individualidade. O Espírito de Deus é a influência animadora da sua vida, alma, mente, ser. Veja bem, isso lhe dá um conceito tremendamente aprimorado de si mesmo. Permite que você saiba porque o sábio grego poderia dizer, ó, homem, conheça a si mesmo. Pense nessa afirmação de um homem sábio, e é claro, ele era um homem sábio. Ouça essa afirmação e comece a se conhecer. Levante seu conceito do que constitui os homens e você descobrirá como o grego fez, você terá descoberto Deus. Deus como eu, Deus como você, Deus como eu. Um amigo e inimigo. É claro que, ao fazer isso, a palavra Deus que entra com tanta frequência, que a pergunta deve surgir, mas eu gostaria de saber um pouco do que mais sobre esse Deus, assim como sobre mim mesmo? O que é esse Deus com quem eu sou um? E então, é claro, você entra na era da razão, razão real, razão espiritual, porque agora você é compelido a liberar todo o conceito de Deus que já teve. Você é obrigado agora a esquecer o Deus, que aparentemente retém o bem, e às vezes dá o bem, não com muita frequência, de vez em quando, na maioria das vezes retém o bem. Você liberará o conceito de um Deus que recompensa ou pune por garantia, de que assim como não há Deus que retém, não há Deus que dá. Assim como não há Deus que pune, não há Deus que recompensa. Você descobrirá que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo de eternidade a eternidade. O mesmo para o santo e para o pecador, sem distinção no amor de Deus ou na graça de Deus. Deus é o mesmo depois da morte como antes, pois nem a vida nem a morte pode me separar do amor de Deus. O amor de Deus, ou a vida de Deus, um Espírito de Deus ou presença de Deus. É por essa razão que quando você alcança um conceito superior de Deus e do homem, que nossos amigos e parentes nos deixam, pelo que chamamos de morte, mas que é apenas passar para o invisível. Vamos oferecer a eles a velocidade de Deus, sabendo que eles não estão mais fora da vista de Deus, nem do amor de Deus, nem da graça de Deus, do que quando estavam visivelmente conosco.
De fato, eles podem estar mais conscientes disso depois de passar do que antes. Porque muitas vezes o próprio ato de abandonar esse conceito material de corpo libera um físico as limitações do sentido físico e permite que alguém com mais precisão perceba as coisas de Deus, a natureza de Deus e a presença de Deus? Todo o conceito de Deus que você já adotou deve seguir. Se você acredita que Deus é amor, isso deve desaparecer. Se você acredita que Deus é mente, isso deve desaparecer. Se você tem acreditado que Deus é Espírito, isto deve ir, até que um por um, que você derrame todos os conceitos de Deus. Você já se divertiu e finalmente chegou ao lugar onde não tem mais Deus. Quando você alcança esse lugar, onde você não tem mais Deus, você está na presença do Deus vivo. Até então, você está separado por essa palavra em sua mente, que representa Deus, qualquer que seja a palavra. Porque essa palavra representa um conceito de Deus e esse conceito de Deus o separará da experiência de Deus. É por isso, que quando alguém recebeu iluminação alguns séculos atrás, respondeu, você levou meu Senhor embora, que foi falado em um momento de iluminação. Todos os conceitos de Deus desapareceram, o indivíduo ficou menos exposto a conceitos, livre de conceitos limitados e limitados para realizar a própria presença de Deus. Você pode, por alguns minutos, ter uma pequena experiência dessa natureza. Pense em alguém que não está, neste momento, presente fisicamente conosco, e ao pensar neles, instantaneamente seu conceito deles está com você. Vamos assumir que é alguém que você ama. Oh, poderia ser amor de esposa, amor de marido, amor de criança, amor de pais, amor de amigo. E claro, você vê, você tem um sentimento agradável, porque está adotando um conceito agradável deles. E pense apenas por um momento, que possa haver alguém que não tenha esse conceito deles, que não os ame. E então você verá que não está experimentando essa pessoa. Você está experimentando o seu conceito deles, e se essa mesma pessoa aparecer para outra pessoa, eles podem não ter os mesmos resultados. Tudo bem, agora você foi criado com conceitos de Deus, principalmente conceitos errôneos, e no momento em que pensa em Deus, pensa em termos de seus conceitos. E é por esse motivo que alguns de vocês, quando pensam em Deus, têm muito prazer. É uma experiência gratificante, porque você aprendeu coisas boas sobre Deus, coisas maravilhosas sobre Deus. Mas eu sei que alguns de vocês, em algum momento ou outro, temeram o próprio pensamento da palavra Deus. Porque Deus pode ter sido apresentado a você como um Deus de vingança ou um Deus de punição. E os muitos conceitos diferentes que são apresentados em diferentes ensinamentos religiosos. Então, Deus apresenta uma resposta muito feia em algumas pessoas. Agora vamos remover todos esses conceitos e concordar que realmente não conhecemos Deus. Só sabemos o que lemos, ou o que fomos ensinados, ou o que pensamos. Mas nós não conhecemos Deus. Nunca ficamos cara a cara com Deus ou nunca experimentamos Deus. Portanto, devemos descartar todo o conceito de Deus que tenhamos entretido, até que não exista uma única palavra em nosso pensamento com a qual descrever Deus nem um único sinônimo. Até que a própria palavra Deus desapareça e nada permaneça na mente. Nesse momento, você ficará frente a frente com a experiência de Deus. Nesse momento, eu e o Pai teremos nos tornado conscientemente um. E então, você saberá bem, acima de todas as coisas, saberá por que não pode se conhecer. Você só pode ser você mesmo. Você só pode viver a si mesmo. Você não pode conhecer a si mesmo como se fosse alguém externo a você. Você não pode se objetar e dizer, ó, eu me conheço aqui, porque o eu aqui fora não sou eu. O eu sou eu, olhando aqui, e então você descobrirá que não pode conhecer a Deus com sua mente. Por que você não pode conhecer Deus aqui fora? Você não pode ter uma imagem de Deus, você não pode ter um pensamento de Deus, nem uma imagem, visão ou ideia de Deus. Porque o conhecedor é Deus. Não é o conhecido, o conhecedor. Mas o conhecedor e o conhecido são um. Ah, aqui está o mistério da revelação de Deus na consciência individual. Quando você percebe isso, o que eu estou procurando, eu sou.
Então você saberá como Moisés pôde entender num instante o que sou, o que estou procurando. Você saberá porque Jesus ensinou, eu sou o que sou, eu sou o pão, a carne, o vinho, eu sou a vida eterna. Você saberá porque não pode conhecer a vida eterna, porque eu sou vida eterna. Você saberá porque não posso ter pão. Você saberá porque não posso receber de Deus porque sou a personificação de tudo que Deus tem, e é. Eu sou a vida eterna. Não posso conhecer a vida eterna, não posso ter vida eterna, não posso ter saúde, não posso obter suprimentos, não posso obter companhia, sou estes, sou. Eu personifico. Eu os abraço dentro de mim e é por isso que não posso demonstrá-los, obtê-los ou alcançá-los. Eu tenho carne, que você não sabe. Eu sou a vida eterna. Não posso ressuscitar, sou a ressurreição. Não posso alcançar a imortalidade, sou imortal. Sou um ser imortal, porque eu e o Pai somos um. O ser de Deus e o meu ser é um ser. Tudo que o Pai tem é meu. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Você não vê? O discernimento espiritual reside em conhecer a natureza infinita do homem, por causa de sua relação com o infinito. O discernimento espiritual revela a natureza eterna do homem, porque revela a eternidade do ser divino e da unidade. A vida espiritual é uma revelação dentro de você, da natureza do seu ser. A vida espiritual não é alcançar algo de fora, ganhar algo, não é um meio de alcançar algo. A vida espiritual é uma revelação contínua interior, uma revelação da natureza do seu ser. Uma revelação da natureza da sua identidade. Cara, conheça a si mesmo e você conhecerá a Deus, pois eu e o Pai somos um. Portanto, até você perceber que a natureza de uma mensagem espiritual é realmente revelação ou desenvolvimento interno, você sentirá falta do caminho, porque estará buscando alguma realização no exterior. Você não alcança o exterior. O que quer que aconteça no exterior, é a coisa adicional que surge buscando e encontrando o reino de Deus dentro de si. É por esse motivo que começamos nossa meditação, lembrando que o Espírito de Deus já está dentro de nós, batendo a porta da nossa consciência. E que nós, por um ato de compromisso, convite, abrimos as portas de nossa consciência para admitir o Espírito. Continuando assim, chega um momento específico em nossa vida, quando o novo nascimento ocorre. Quando o Espírito de Deus se anuncia dentro de nós. Às vezes, declarar, nunca te deixarei, nem te desampararei, ou estarei contigo até o fim do mundo, ou não pensarei mais em sua vida, pois estou aqui. De uma maneira ou de outra, chega um momento específico, quando o renascimento ocorre ou a ressurreição. Quando aquilo que está adormecido em nós é revivido. Realmente não é assim, o Espírito de Deus nunca está inativo. Somos realmente nós que estamos adormecidos e despertamos para a glória que já está presente. Não existe um Espírito de Deus dormente, ou um Cristo dormente. Existem nossos sentidos adormecidos, que devem ser despertados. Acorda tu que estás dormindo, não Cristo. Tu, os sentidos mortais, desperta tu que dormes e Cristo que é onipresente, será tua luz. Enquanto você estiver tentando se conhecer por aqui, irá falhar. Enquanto você estiver tentando conhecer Deus aqui em cima, na sua mente, você falhará, pois Deus não é objetivo para você. Deus é o seu eu. O buscador e o procurado são um. Este é o significado das histórias do Santo Graal. Todas as buscas pelo Santo Graal foram ao redor do mundo, procurando por ele. Nunca foi descoberto lá. Sempre foi descoberto no retorno para casa e lar, que significa consciência. No momento em que retornamos à nossa própria consciência e percebemos o que eu estava procurando, eu sou. O que eu procurei em livros, montanhas, templos, eu sou. Eu estava realmente me procurando. Eu estava procurando por mim mesmo e quando me encontrei Deus. Essa é realmente a soma e a substância da vida espiritual. A vida espiritual não tem nada a ver com procurar poderes espirituais, ou buscar milagres, ou mudar os aspectos externos de nossas vidas. É verdade que esse foi o engodo que nos levou à busca.
Algo que faltava em nossa vida exterior criava um vácuo e começamos a procurar por isso, que preencheria o vácuo. E esse foi o engodo que finalmente nos revelou que você não o encontrará, até que me encontre dentro de você. Então, como você permanece em mim, e me deixa permanecer em você, como você percebe, eu sou o centro do seu ser, a própria alma do seu ser, o Espírito de Deus em você, eu sou isso. Então, todo pensamento sobre esse mundo exterior desaparece e automaticamente o mundo começa a mudar como um reflexo desse estado de consciência, que agora foi alcançado. E é claro, nossa experiência externa é a manifestação direta de nosso estado interno de consciência. Portanto, o mundo exterior não pode ser melhor para nós do que o grau de nosso atual estado de consciência. Se não estamos satisfeitos com o nosso mundo exterior, isso realmente significa que devemos procurar mais luz quanto à nossa identidade, e mais luz quanto à natureza de Deus. E quando os alcançamos, o mundo exterior muda de acordo. O mundo exterior reflete de volta para nós, nosso estado de consciência. E você pode começar a provar isso dentro de 24 ou 48 horas dessa maneira. Pedi que olhasse para mim e não olhasse para essa estrutura, corpo, mas tente olhar através dos meus olhos e me encontrar. Discernir o que está por trás dos meus olhos. Veja se você não consegue encontrar algo em mim invisível, intangível, diferente em que você já pensou antes. Então comece a praticar isso. Isso deve ser feito silenciosamente, secretamente e sagrado. Isso nunca deve ser feito abertamente. Comece a olhar para os membros de sua família, marido, esposa, filho, pai, tia, tio, primo, um por um, nunca tente fazê-lo em grupo. Apenas tome um de cada vez, e esqueça tudo o que sabe sobre eles, e esqueça toda a aparência deles, e veja se consegue discernir algo dentro deles, que não é evidente para os 5 sentidos físicos. Veja se você não pode discernir algo neles, que Deus plantou no começo antes mesmo que o mundo existisse. Depois, gradualmente, espalhe essa influência silenciosa e leve aos vizinhos, os amigos e os lojistas, os funcionários do escritório e todos com quem você entra em contato. Muito em breve você terá uma oportunidade maravilhosa, pois todos os candidatos a cargos nas próximas eleições chegarão diante de seu olhar. Não preste muita atenção no que eles estão dizendo, porque não vão lhe dizer a verdade. Isso não seria uma boa política, mas tente olhar através da aparência. Veja o que você pode discernir, ou a natureza de Deus neles, a natureza de sua masculinidade, a estatura de sua espiritualidade. E o milagre que você descobrirá é a maneira diferente como o mundo está tratando você. Será realmente um milagre de uma experiência quando você descobrir que o mundo não o trata mais como no passado. Não pode. O mundo só pode refletir de volta para você o que você está dando. Quando você começa a perceber a natureza da estatura da espiritualidade em Cristo Jesus, isto é, a natureza espiritual do meu ser, do seu ser, você nos obriga a dar testemunho do Espírito de Deus em você. Fim da palestra. A estatura espiritual da humanidade. De Joel Goldsmith. A Prinsky Meditações agradece a todos. Muito obrigado.